A paz do Senhor, eu sou o presbítero Sérgio Sodré, da Assembleia de Deus Ministério de Cordovil, aqui no Rio de Janeiro, igreja pastoreada pelo nosso pastor Francisco José da Silva. Estamos dando continuidade ao nosso seminário de escatologia, esse é o nosso quarto vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma pausa aqui e vai lá e confere o que foi falado, porque senão você vai perder a nossa linha de raciocínio. Esse seminário é oferecido pelo nosso curso, o Instituto Bíblico Estrela de Davi, o nosso seminário teológico, que há anos oferece cursos de excelência e qualidade para toda a comunidade cristã. Se você se interessar, quiser saber mais informações, os nossos telefones e e-mails de contato estão aparecendo aí na tela. Hoje, a gente vai falar, dando continuidade ao assunto escatologia, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Nós vamos dividir o assunto grande tribulação em dois vídeos. Esse vídeo e o próximo vídeo. É um vídeo muito extenso. Se colocar assim um vídeo só, ficaria muito extenso, então nós vamos dividir em dois. Mas lembrando o que foi dito lá no primeiro vídeo, nós estamos abordando esse assunto, escatologia, de forma panorâmica, só para despertar em você a curiosidade de estudar sobre o tema. Então, se você, eu ouvi que ia acontecer isso, não vai ser falado aqui, nós vamos abordar os principais temas. Então, se for alguma coisa, você estudou que alguma coisa ia acontecer e eu não falei, é proposital então nós estamos abordando de forma panorâmica o assunto. Então, nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação. Lembrando que tudo que for falado nesse vídeo e nos demais vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A tribulação, ela consiste de dois períodos, na verdade. De dois períodos, tendo a duração de 3 anos e meio cada um. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7 anos. O primeiro período é conhecido como tribulação. E o segundo período é chamado de a grande tribulação. O período da tribulação é conhecido na Bíblia por diversos nomes. O Antigo Testamento chama de o dia do Senhor, o tempo de angústia de Jacó, o dia de trevas, o dia da vingança do nosso Deus, aquele dia, o grande dia. No Novo Testamento nós temos o dia da ira, tua ira ou simplesmente ira. Ira vindoura ou futura. Geralmente, o período todo é chamado de grande tribulação, mas sabemos que são duas fases distintas e que na segunda o sofrimento será maior. O que vai caracterizar o principal acontecimento da grande tribulação é o surgimento do anticristo. O anticristo ele vai surgir na grande tribulação. Logo no início, a igreja é arrebatada, o que vai seguir depois, logo no início, após o arrebatamento da igreja, surge o anticristo. Mas como surgiu esse conceito do anticristo, esse pensamento do anticristo no mundo atual? Em 1968, é fundado o Clube de Roma. O que vem a ser o Clube de Roma? É um grupo de pessoas ilustres que se reúne para debater um vasto conjunto de assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Uma das conclusões que esse grupo chegou, e se reúne e é formado até hoje, é que a humanidade precisa urgentemente de um governo único. Dentre tantas conclusões, uma das conclusões chegadas por esses pensadores é que a humanidade precisa de um governo único e centralizado para resolver todos os problemas e suprir todas as necessidades. Essa conclusão ela está intimamente relacionada ao surgimento do anticristo, o campeão levantado por Satanás, que presidirá a confederações de nações
que surgirá após o arrebatamento da igreja, que surgirá na grande tribulação. Então nós imaginemos milhões de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas surgindo, sumindo de repente, de uma hora para outra. Como a Bíblia fala que o arrebatamento acontecerá no abrir e fechar de olhos. Agora imaginemos a confusão que ficará esse mundo, com o desaparecimento de milhões de pessoas no mundo. Então o que vai acontecer? O anticristo ele vai surgir como a solução para essa confusão. Como está lá em Apocalipse 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda língua, sobre toda tribo e língua e nação. Então o anticristo ele vai ter um poder centralizado, um poder mundial. Apocalipse 17, versos 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então vai surgir uma confederação de nações, 10 reis, mas a Bíblia fala que eles entregarão o poder para o anticristo. Primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O que inibe a manifestação do anticristo em nossos tempos? É a presença da igreja nesse mundo. A igreja inibe a manifestação do anticristo. Mas quando a igreja for arrebatada, não vai ter mais nada que impeça essa manifestação demoníaca, a manifestação do anticristo. Como está lá em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, que diz assim: Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então tem um resistindo, mas esse um será retirado. E então será revelado o iníquo. Então a iniquidade, o iníquo, aquele que pratica a iniquidade, ele vai se manifestar quando a igreja for arrebatada. A quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o anticristo, ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. E ele vai ser vencido quando Cristo se manifestar em glória. No final da grande tribulação, Cristo voltará, aí sim todo olho verá a volta de Cristo, ele se manifestará, Cristo vai se manifestar, vai voltar de forma visível e assim vencerá o anticristo. O anticristo será a personificação do diabo, mas se apresentará como se fosse Deus. Ele é a personificação do diabo, mas se apresentará como se fosse Deus. Como está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, verso 36, que diz: E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então ele falará coisas incríveis, fará coisas incríveis, mas tudo isso é a manifestação da ira de Deus nesse mundo.
Quando tudo o que estiver determinado por Deus se completar, aí sim ele será vencido. Mas enquanto o que não for determinado, o que foi determinado por Deus não estiver completo, a ira de Deus não estiver completamente derramada nesse mundo, ele vai ter poder. Mas o poder, ele será vencido quando for a hora determinada por Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai buscar uma adoração. Todas as pessoas ali na grande tribulação, quase todas, digamos assim, quase todas, irão adorá-lo. Ele se assentará no templo de Deus, querendo ser adorado como se fosse Deus. Ele vai se levantar contra tudo que é de Deus, porque ele vai querer a adoração exclusiva para si. Ele será o maior líder político de toda a história. Nenhum outro líder político que já apareceu nesse mundo se comparará com ele. Ele será maior do que todos os líderes políticos. Sua personalidade será irresistível e sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais. Terá à sua disposição poderio bélico ilimitado, tecnologia avançada e grande poder econômico. Então ele vai ter tudo à disposição dele. Toda a economia mundial estará à sua disposição. Toda a tecnologia do mundo, toda a tecnologia avançada do mundo estará à sua disposição. Ele terá recursos ilimitados e ele terá uma capacidade sobrenatural, pois por trás dele estará o próprio diabo. Toda a terra o seguirá. Imagine a confusão que ficará após o arrebatamento da igreja. Mas, diante de tanta confusão, o anticristo surgirá como a solução de todos os problemas. Crises que sempre castigaram a humanidade, o anticristo também vai se apresentar como a solução de todas elas. Mas por que os homens crerão no anticristo? A resposta está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 9 a 12, que diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quando o ser humano ele se recusa em crer na verdade de Deus, fica fácil acreditar nas mentiras do diabo. O anticristo, ele terá um auxiliador durante o período de tribulação e grande tribulação, durante o período em que ele governar. Esse auxiliar será o falso profeta. O apóstolo João descreve o falso profeta da seguinte maneira. Está lá em Apocalipse 13, versos 11 ao 13. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo
faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então, nós podemos entender algumas características do falso profeta. Parecerá um cordeiro, manso, inofensivo, brando e santo, mas por dentro é um dragão destruidor. Será um auxiliador direto do anticristo. Fará grandes e falsos milagres, mas estes serão segundo a eficácia de Satanás. Ele fará um grande movimento religioso mundial, onde todos os credos, seitas, filosofias, igrejas modernistas e ecumênicas serão unidas, formando uma super-igreja mundial. Então, todos os pensamentos, todas as religiões, todas as filosofias, todo o ecumenismo será reunido em uma super-igreja mundial. Então, toda a igreja, todo o mundo, durante a grande tribulação, durante esse período de 7 anos, durante o governo do anticristo, terá uma única religião que será dirigida pelo falso profeta. Diferentemente da igreja noiva do Cordeiro, que é retratada como uma virgem imaculada, a Bíblia sempre vai retratar a noiva de Cristo, a igreja, como uma virgem imaculada. A Bíblia relata essa super-igreja que surgirá como uma prostituta. Este relato se encontra em Apocalipse 17. Então, eu te aconselho a você depois, com calma, pegar a sua Bíblia e ler Apocalipse 17, que você vai ver todas as características dessa super-igreja, essa prostituta religiosa que surgirá no governo do anticristo. Esta igreja prostituta guiará os homens à adoração ao anticristo. A primeira metade da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, serão marcados por uma falsa paz e prosperidade. Como está lá em 1 Tessalonicenses 5,3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Em Apocalipse, no capítulo 6, verso 2, diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitas pessoas acham que esse cavaleiro aqui, do capítulo 6, é Cristo, mas não pode ser, pois no capítulo 6 de Apocalipse é aberto, é Cristo que abre os selos, que abre o selo que dá origem a este cavaleiro. Então esse cavaleiro não pode ser Cristo, porque no capítulo 6, Cristo abre o selo e esse cavaleiro do cavalo branco aparece. Então, Cristo abre o selo. Cristo não é o cavaleiro que surge. O cavalo branco representa a falsa paz que o anticristo promoverá. Não, o mundo está numa confusão. Não, eu sou a solução de todos os problemas. Então, ele é o cavaleiro que está no cavalo branco, com um arco, que quando Cristo abre o selo, ele surge. Além do mais, devemos esperar que Cristo tenha uma comitiva melhor do que a que é apresentada nos versos posteriores. Uma comitiva que traz terror e morte. Então, nós vemos que o primeiro cavaleiro está no cavalo branco. Mas os outros cavaleiros que vão o seguindo, eles trazem morte, trazem fome, trazem guerra. Cristo jamais teria uma comitiva como essa. O governo do anticristo será uma falsificação do milênio.
que será o verdadeiro período de paz neste mundo. Então, os primeiros 3 anos e meio serão uma falsificação do milênio, o verdadeiro período de paz. Este cavaleiro de Apocalipse 6 é o próprio anticristo. E ele é uma imitação de Cristo, que monta outro cavalo branco. Então, Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo. Cristo abre o selo que dá origem a esse cavaleiro. Ele é uma imitação de Cristo, que monta outro cavalo branco, como está lá em Apocalipse 19, 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é Cristo. Esse de Apocalipse 19 é Cristo. O de Apocalipse 6 é uma imitação. O de Apocalipse 19, 11, ele é Cristo. E a comitiva dele será bem diferente da comitiva de Apocalipse 6. É uma comitiva bem diferente, como está lá em Apocalipse 19, 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho, fino, branco e puro. Nós vemos que é uma outra comitiva que está seguindo o verdadeiro cavaleiro no cavalo branco. Apocalipse 19, Cristo. Apocalipse 6, uma imitação, é o anticristo. Vamos falar agora de um assunto que desperta um pouco de curiosidade nos crentes e uma curiosidade em geral. Vamos falar rapidamente do número da besta, o 666, como está lá em Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Esse número fala da suprema exaltação do homem, cujo número no simbolismo bíblico é 6. Então, no simbolismo bíblico, o número do homem é 6. Então, esse número se apresenta 3 vezes, 666, 666. As 3 vezes que esse número é apresentado, pode simbolizar o homem se exaltando como se fosse Deus, pois o número trino, do Deus trino, é 3. O número da Trindade é 3. Então, é o homem se apresentando como Deus. E porque também na grande tribulação, na tribulação, nós teremos uma santidade, uma trindade satânica operando aqui. Nós teremos Satanás operando, ele como o falso Deus, o anticristo como o falso Cristo e o falso profeta trabalhando como o anti-Espírito Santo, levando a todos a adoração ao falso Cristo. Então, mas muitos se perguntam, qual é o sinal da besta que está lá descrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, muita gente pergunta, qual é o sinal da besta? Será que é o código de barra? Será que é o cartão de crédito? Será que é o chip? Qual é o sinal da besta? O crente que aguarda a volta de Cristo não precisa se preocupar com essa questão, pois isso só aparecerá após o arrebatamento da igreja. E a igreja já estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então, o sinal da besta não é para a igreja que vai ser arrebatada, não é para crente que vai ser arrebatado. Durante 3 anos e meio, o mundo viverá uma falsa prosperidade. Em Israel, o templo será reconstruído. Haverá um grande retorno de judeus para lá. E os judeus experimentarão um grande despertamento espiritual. Mas após esse período, se iniciará o período
da grande tribulação propriamente dito, que será marcado por intenso sofrimento e dor. Mas esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Se você gostou, foi edificado e foi abençoado por esse estudo, pela explanação da Palavra de Deus, eu peço que você curte, comente e compartilhe. Ajude no crescimento do nosso canal. Fique com Deus e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.